Olá, seja bem-vindo à aula 9 da disciplina Bases Físicas para Engenharia. Hoje o tema vai ser discutido a parte de eletrodinâmica. Então vamos ver como é que a aula está dividida. Primeiro nós vamos trabalhar o conceito de corrente elétrica, falar sobre o conceito de efeito Joule, definir potência elétrica, definir a primeira lei de Ohm, conhecer os conceitos de resistor e resistência elétrica, definir a segunda lei de Ohm, conhecer e compreender a associação de resistores e algumas medidas elétricas. Então vamos adiante. Então, qual é o conceito de corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado, que tem direção e sentido bem definidos de portadores de carga elétrica, né? A corrente elétrica ela é sempre causada por uma diferença de potencial entre dois pontos, chamada DDP, ou também tensão elétrica. Bem, existe um sentido real e um sentido convencional para a corrente elétrica. Tá? O sentido convencional é aquele que vai dos maiores para os menores potenciais elétricos, né? Daqui, a parte positiva da nossa bateria, né? Para a negativa. Esse é o sentido convencional da corrente elétrica. O sentido real é o sentido oposto. Como é que você pode medir a intensidade média dessa corrente elétrica? Bom, o que é ΔQ? ΔQ é uma quantidade de carga elétrica que atravessa a seção reta de um condutor. Então você tem uma quantidade de elétrons que está atravessando aqui a seção reta desse nosso condutor. Quem é a intensidade de corrente? Ela é justamente a razão entre essa quantidade de carga elétrica que atravessa a seção reta de um determinado condutor por unidade de tempo. Tá? Lembrando que essa quantidade de carga elétrica, nós já vimos lá quando estudamos a parte inicial de eletrostática, que essa quantidade de carga elétrica é N vezes E. N é o número de elétrons e E é a chamada carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. No Sistema Internacional de Unidades, como é que nós podemos medir intensidade de corrente elétrica? Bom, vamos lá. Intensidade de corrente é a razão entre a quantidade de carga elétrica por unidade de tempo. Vamos lá, no Sistema Internacional, quantidade de carga elétrica é medida em Coulomb. E intervalo de tempo, segundo. 1 Coulomb dividido por 1 segundo é chamado de 1 ampere. Graficamente, qual é a informação que nós podemos tirar de uma curva, de um gráfico que relaciona a intensidade de corrente elétrica com um intervalo de tempo? Bom, a área da figura formada aqui sob a curva, né, a área da figura formada, ela será numericamente igual à quantidade de carga elétrica que você tem que estar atravessando ali o nosso condutor, tá? A seção reta do nosso condutor. Tá? Lembrando aqui, ó, quem é a corrente elétrica? Né? ΔQ sobre ΔT. Então, se você tem um gráfico I versus ΔT, isso vai levar você a quantidade de carga elétrica. O que é o efeito Joule? Toda vez que a corrente elétrica atravessa um condutor, ocorre uma transformação dessa energia elétrica em energia térmica, né? Devido a várias colisões que os elétrons efetuam sobre os átomos desse material. Essas colisões acabam dissipando energia sob forma térmica. Então, a transformação dessa energia elétrica em energia térmica é dada pelo chamado efeito Joule. Tá? Como é que nós podemos medir a potência elétrica? O que é uma potência elétrica? Bom, a potência elétrica, por exemplo, consumida por uma lâmpada ou por um motor, é dado por essa relação. Potência vai ser a razão entre a energia elétrica consumida por um determinado intervalo de tempo. A unidade de potência, energia elétrica
né? Nós já vimos a definição de energia antes, lá na parte de mecânica, e nós vimos que a unidade no Sistema Internacional para energia é Joule. Então você vai ter potência é a razão entre a energia elétrica e o intervalo de tempo. A energia elétrica é medida em Joule, o intervalo de tempo em segundo. 1 Joule por segundo é 1 watt. Da definição de potência elétrica, nós podemos tirar essa relação aqui, ó. Energia elétrica é a potência vezes o intervalo de tempo. Ó. Definimos anteriormente que potência era a razão entre a energia elétrica e o intervalo de tempo. Se nós passarmos o intervalo de tempo para a esquerda, né, se ele está dividindo aqui do lado direito da equação, quando você passar para o lado esquerdo, ele vai fazendo a operação inversa, que é a multiplicação. Então você vai ficar com energia elétrica é igual a potência vezes intervalo de tempo. Tá? A energia elétrica consumida. Uma unidade muito utilizada, inclusive que há registro lá na sua conta de fornecimento de energia elétrica, é o chamado quilowatt-hora. Tá? É uma unidade que é usual, já que a energia é medida em Joule. Mas tem uma unidade usual que você pode ver lá na sua conta de fornecimento de energia elétrica, ela é medida em quilowatts-hora. Existe um fator de conversão, né? Vamos lá. 1 kWh é 1 kW vezes 1 hora. O que é 1 kW? Quilo é um prefixo, que nós vimos lá no início da mecânica, né? Quilo é a mesma coisa que 1000, né? 10 a terceira. Então, são 1000 watts vezes 3.600 segundos, que corresponde a 1 hora. 1 hora são 3.600 segundos. Multiplicando esse fator, você vai ter que 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 a sexta joules. É o fator de conversão entre uma unidade e outra. A potência elétrica também pode ser expressa através da DDP entre dois pontos de uma bateria, de dois polos da bateria, né? E a intensidade I de corrente que eu atravesso. Então, a potência também pode ser definida como sendo o produto entre a diferença de potencial entre as extremidades, né, entre os polos da bateria e a intensidade de corrente elétrica que a está atravessando. Primeira lei de Ohm. Tá? A primeira lei de Ohm estabelece uma relação entre a diferença de potencial e a intensidade de corrente. Ohm fez variar essas duas grandezas e observou o seguinte, que toda vez que ele fazia a razão entre elas, entre a diferença de potencial e a intensidade de corrente, mantido esse material condutor à temperatura constante, essa razão sempre dava um valor constante, um valor que não mudava. Esse valor ele chamou de resistência elétrica, tá? Que tem como representação gráfica mais usual essa que você está vendo aqui, né? Isso aqui é a representação mais comum da resistência elétrica, representação esquemática. Tá? No Sistema Internacional de Unidades, a resistência elétrica ela é medida em ohm. Tem esse símbolo aqui. Então, de um modo geral, a primeira lei de Ohm pode ser escrita assim, ó, U é igual a R vezes I. Tá? Aqui é a diferença de potencial nas extremidades da nossa bateria, a corrente elétrica, né, atravessando aqui o nosso resistor R. Tá? Existe uma diferença, a gente fica falando de resistor e resistência. Resistor é o elemento físico, tá? É o dispositivo físico, concreto, tá? Cuja finalidade única é transformar a energia elétrica em térmica, em calor. A resistência é a dificuldade que o material que compõe o resistor impõe à passagem dos elétrons. Como é que você pode representar graficamente essas duas grandezas? Diferença de potencial, intensidade de corrente elétrica. Um gráfico U versus I, tá? Chamada de curva característica. U é igual a RI, na verdade é uma função desse tipo, uma função de primeiro grau, uma reta, passando pela origem do sistema, tá? Cartesiano aqui. Essa inclinação, a tangente desse ângulo de inclinação, vai ser numericamente igual à resistência elétrica do material. Tá? Então está aqui. Essa é a curva característica
de um resistor que obedece à lei de Ohm. Potência dissipada por um resistor, olha aqui, ó, nós temos uma relação P igual a U vezes I, tá certo? E nós sabemos também, pela primeira lei de Ohm, que U é igual a RI. Então, U aqui, ó, é R vezes I, vezes I. Então, outra relação aqui para potência, né? Potência que é dissipada, RI ao quadrado. Utilizando I igual a U sobre R, também podemos tirar uma outra relação para potência. P igual a U vezes I. E quem é o nosso I? Bom, o I a gente pode chamar de U sobre R. Então, ficamos com U vezes I, que é U sobre R. U vezes U ao quadrado, sobre R. Então, a potência também nós podemos chamar de U ao quadrado sobre R. Qual é a segunda lei de Ohm? Estabelece uma relação entre a resistência de um determinado condutor, seu comprimento e a área da seção reta, né? Diz que a resistência de um material ela é diretamente proporcional ao comprimento do material condutor, né, e inversamente proporcional à área da seção reta desse material. Tá? Esse ρ aqui é uma grandeza característica do material e da temperatura, que é chamada de resistividade elétrica do material. A unidade é ohm-metro. Tá? Quer dizer, isso quer dizer basicamente o seguinte: como a função do resistor é transformar a energia elétrica em calor, observa o seguinte, que por essa relação, quanto mais longo, né, quanto maior o comprimento do seu condutor, maior vai ser o quê? A resistência elétrica dele. A finalidade é transformar a energia elétrica em calor. Então, quanto mais longo, maior a resistência, maior a dissipação da energia elétrica em térmica. Ao mesmo tempo, né, quanto mais espesso o seu material, vamos chamar assim, quanto mais grosso, né, quanto maior a área da seção reta, menor a resistência elétrica. Tá? Então, se você tem, por exemplo, um fio longo, né, que tem um comprimento muito grande, e fino, por exemplo, tem área da seção reta pequena, ele é fino, estreito, você tem uma resistência elétrica muito alta, o seu fio vai aquecer muito. Então, essa relação, ela estabelece aí parâmetros para que você tenha cuidado quando você, de repente, for escolher um equipamento ou um material, e você tem que tomar cuidado com essas relações entre o comprimento, espessura, né, do seu fio, dependendo da finalidade que você quer adotar. Associação de resistores, como é que nós podemos associar resistores? A associação pode ser em série. E qual é a característica principal da associação em série? Todos os resistores vão ser percorridos pela mesma corrente elétrica. Então está aqui, ó, resistor R1, resistor R2, resistor R3, né? Ponto A, ponto B. Essa corrente elétrica aí, que vai passar pelo resistor R1, é a mesma corrente elétrica aí que vai passar pelo resistor R2, é a mesma corrente elétrica aí que vai passar pelo resistor R3, e assim poderia seguir até o enésimo resistor. Tá? Cada vez que ele passar, né, você vai ter uma intensidade de corrente I atravessando o resistor R1. Então você vai ter uma diferença de potencial U1. Quando a corrente I atravessar o resistor R2, você vai ter o 2 nesse trecho, né? E quando a corrente I atravessar o resistor 3, você vai ter o 3 nesse trecho aqui. Nós podemos simplificar esse arranjo utilizando o conceito de resistência equivalente. Aquela resistência que vai simular o efeito de todas as outras. Tá? Então, essa resistência equivalente, né, ela vai representar a resistência R1, R2 e R3 no nosso arranjo. Essa resistência equivalente vai estar sendo percorrida pela mesma corrente I, que é a característica da ligação em série. E você vai ter dissipado aqui, né, ou associado aqui entre os pontos A e B, uma diferença de potencial U.
Quem é a resistência equivalente da associação em série? É o somatório das resistências. Se a nossa associação for em paralelo, o que há de característico aí na associação em paralelo? É que todos os resistores eles vão estar submetidos à mesma diferença de potencial. A corrente elétrica vai entrar aqui pelo ponto A, e quando chegar nesse ponto aqui, ó, chamado de nó, ela vai se dividir. Uma parte vem para o resistor, né, para a resistência R3, né, uma outra parte vai para a resistência R2 da corrente, e uma outra parte vai para a resistência R1. Há uma divisão da corrente, mas todos estão submetidos à mesma DDP. Também existe o conceito de resistência equivalente numa associação em paralelo. Então, nós temos aqui, ó, uma resistência equivalente em paralelo, tá? Representando aqui as resistências R1, R2 e R3. Aqui, submetidas entre os pontos A e B, a diferença de potencial, U. Quem é que vai ser a resistência equivalente? Como é que nós podemos calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo? Aqui é um somatório também, ó. Só que é um somatório dos inversos. 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Existe uma simplificação que pode ser feita, que é muito comum, quando você trabalha com dois resistores, né? Se você tem dois resistores, você pode achar mais rapidamente, né, a resistência equivalente de uma associação em paralelo fazendo o produto dividido pela soma. Tá? Então, a gente pode fazer assim, na resistência equivalente para dois resistores. Tá? A gente pode fazer o produto dividido pela soma. Tá? Se você tiver 3 resistores, não pode fazer R1 vezes R2 vezes R3, dividido por R1 mais R2, não pode. Isso aqui é uma simplificação para 2 resistores. Tá? É a mesma coisa que se você fizesse o cálculo aqui, ó, tirasse um MMC e fizesse a conta. Tá? Mas para simplificar o raciocínio, você pode seguir por aqui direto. Vamos pensar em algumas atividades, alguns exercícios aqui, para que nós possamos discutir o que falamos há pouco. Então, número 1. Na figura, representamos uma lâmpada incandescente. Então, está aqui, filamento, fios metálicos, suporte de vidro, uma rosca metálica, né, um ponto aqui, e uma base metálica, outro ponto aqui. Você liga um gerador elétrico, uma bateria, por exemplo, a lâmpada e ela acende. Dos esquemas abaixo, quais são as 2 possíveis ligações corretas? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Separei aqui a figura para que nós pudéssemos acompanhar. Então, um polo do gerador deve ser ligado à rosca metálica e o outro polo à base metálica. Onde é que nós estamos vendo essas 2 ligações possíveis? Aqui, na situação A e aqui na situação D. Olha, um polo aqui, ó, né? O outro aqui. Um polo aqui e o outro aqui. Tá? É essa ligação que permite que o funcionamento, ou permitiria o funcionamento da lâmpada. Então, gabarito A e D. Uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos, por efeito de uma corrente de 2 amperes. Nesse intervalo de tempo, a carga total em Coulomb fornecida a essa lâmpada é... Vamos lá. Vamos lá. Qual é a intensidade de corrente? É ΔQ sobre ΔT. A intensidade de corrente vale 2. Ó, ele informa para a gente, ó, 2 amperes. I vale 2 amperes. Né? Então, I vale 2 amperes. ΔQ, a quantidade de carga elétrica. E ΔT é o intervalo de tempo. Só que ele fornece o intervalo de tempo em minutos. Como nós estamos trabalhando no sistema internacional, né, você observa, a intensidade de corrente foi dada em amperes. Então, ele está trabalhando no sistema internacional.
Então você não pode trabalhar com um intervalo de tempo em minutos. Nós temos que transformar esse intervalo de tempo em segundos. Transformando 5 minutos em segundos, é só você multiplicar 5 minutos, cada minuto tem 60 segundos. E aí, fazendo esse cálculo aqui, encontramos 600 coulombs. Resposta, letra E. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 16 amperes. A carga elétrica do elétron tem módulo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. O número de elétrons que passa por segundo pela seção transversal do fio é igual a... Vamos lá. Novamente, a intensidade de corrente elétrica é a razão entre a quantidade de carga elétrica por intervalo de tempo. Então, mas quem é esse ΔQ? Você lembra? ΔQ é N vezes E. Certo? Então, transportamos essa informação para cá. Ó. Aqui. N vezes E. Aqui. A intensidade de corrente, ele dá no problema, 16 amperes. Esse E é a carga elementar, que ele também fornece. Como ele fala que é por segundo, né? Tá lá, ó, do fio, o número por segundo, ou seja, por segundo é em 1 segundo. E ele quer saber, o problema quer saber quanto é que vale esse N. Fazendo esses cálculos, nós encontramos o N igual a 1 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Então, gabarito a letra E. A frase "o calor do cobertor não me aquece direito" encontra-se em uma passagem da letra da música Volta, de Lupicínio Rodrigues. Na verdade, sabe-se que o cobertor não é uma fonte de calor e que sua função é a de isolar termicamente nosso corpo do ar frio que nos cerca. Existem, contudo, cobertores que em seu interior são aquecidos eletricamente por meio de uma malha de fios metálicos, nos quais se dissipa energia em razão da passagem de uma corrente elétrica. Esse efeito de aquecimento pela passagem da corrente elétrica que se observa em fios metálicos é conhecido como... Vamos lá, ó. O efeito Joule, que é justamente a transformação da energia elétrica em energia térmica. Né? Esses cobertores que utilizam essas malhas de material condutor, eles utilizam justamente esse princípio. Né? A passagem de corrente elétrica, quando a corrente elétrica atravessa o material, ela faz com que esse condutor se aqueça, fazendo com que o cobertor fique aquecido, né? Termicamente. Então, vamos lá. Gabarito, letra B. A potência de um aparelho elétrico que consome a energia de 2,5 kWh em 10 minutos está perguntando ali qual é a potência. Vamos lá. A energia elétrica, lembrando, né? A energia elétrica é o produto entre a potência e o intervalo de tempo. Tá? Ele nos dá aqui a energia elétrica, 2,5 kWh. E está nos perguntando a potência. Então, 2,5 kWh, potência é o que nós queremos saber. Agora, esse intervalo de tempo, vamos lá, 10 minutos. Mas observa, nós estamos trabalhando com quilowatt-hora. Então, você não pode trabalhar com tempo em minutos. Se você está trabalhando com energia em quilowatts-hora, você vai ter que trabalhar com o tempo em horas. Esses 10 minutos correspondem a quanto? Bom, corresponde a 1/6 de hora. Né? Se você, na hora, se esquecer, basta que você faça uma regra de 3. Né? Então, vamos lá. 1 hora tem 60 minutos. Né? E aí você quer fazer 10 minutos... corresponde a que fração da hora? Né? Então está aqui, ó, regra de 3 simples e direta. Então você tem 60x é igual a 10. X vai dar 10 sobre 60, que é igual a 1/6. Ou seja,
10 minutos correspondem a 1/6 da hora. Está aqui, 1/6 da hora. Passando 6 para cá, multiplicando, né? Se 1/6 para cá, você vai ficar com a potência igual a 15 kW. Tá? Gabarito letra A. No anúncio promocional de um ferro de passar roupas a vapor, é explicado que, em funcionamento, o aparelho borrifa constantemente 20 gramas de vapor d'água a cada minuto, o que torna mais fácil o ato de passar roupas. Além dessa explicação, o anúncio informa que a potência do aparelho é de 1.440 watts e que sua tensão de funcionamento é de 110 volts. Jorge comprou um desses ferros e, para utilizá-lo, precisa comprar também uma extensão de fio que conecte o aparelho a uma única tomada de 110 volts disponível no cômodo em que passa roupas. As 5 extensões que encontra à venda suportam as intensidades de correntes máximas de 5 amperes, 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes e 25 amperes, e seus preços aumentam proporcionalmente às respectivas intensidades. Sendo assim, a opção que permite o funcionamento adequado de seu ferro de passar em potência máxima, sem danificar a extensão do fio e que seja a de menor custo para Jorge, será que suporta no máximo. Bom, vamos lá. Qual é a potência que é dissipada pelo ferro? 1.440 watts. Qual é a DDP a que ele vai estar conectado? 110 volts. Então você tem, bom, se você precisa identificar, vamos lá, a extensão que suportam correntes, né? Então, você tem uma relação entre potência, diferença de potencial e corrente. P igual a U vezes I. Está aqui, fórmula direta aqui para a gente. Então, a potência 1.440 igual a 110, que é a DDP, vezes I. Esse cálculo nos dá aproximadamente 13,1 amperes, o que nos leva à opção correspondente à letra A. Dos gráficos abaixo, quais representam um resistor ôhmico? O que é um resistor ôhmico? Um resistor ôhmico é um resistor que obedece à lei de Ohm. Tá? Então, ele coloca aqui, letra A, 1 e 2, letra B, 1 e 3, letra C, 2 e 3, letra D, 1, 2 e 3, letra E, nenhum deles. Então, vamos observar aqui, ó. Lembra do gráfico que nós vimos lá para a primeira lei de Ohm? Então, está aqui, ó. U versus I. Tá aqui, ó, uma reta passando pela origem. Certo? Então, vamos lá, ó. Quais são as opções? Aqui, ó. A1 serve para a gente. Né? Agora, vamos lá. Novamente, se o resistor é ôhmico, ele tem um valor constante. Né? Mantida a temperatura constante e aquela condição que nós amarramos no início do problema. Então, num resistor ôhmico, ele tem um valor constante. Tá? Então, o seu valor é constante, ele não varia, tá? Independente do valor da corrente. Então, a situação 2 também nos é favorável. E a situação 3? Bom, situação 3, bom, uma exclui a outra, né? Então, aqui você está observando que nesse gráfico, ó, a resistência ela está variando, né? O que não é assim, permitido na análise de um resistor que obedece à lei de Ohm. Tá? Então, isso nos leva apenas à situação 1 e 2, cujo gabarito é a letra A. Questão 9. Considere a associação de resistores esquematizada abaixo e submetida a uma DDP de 24 volts. Bom, primeiro, essa associação é em série ou em paralelo? Associação em série, né? Observa, a corrente elétrica que está aqui passando pelo ponto A e que vai atravessar a resistência R1, ela vai atravessar também a resistência R2. Então, se é a mesma intensidade de corrente que atravessa os dois resistores, essa associação está em série. Então, determine a resistência equivalente entre os terminais A e B.
Letra B, a intensidade de corrente que percorre cada resistor. Letra C, a DDP em cada resistor. E letra D, qual resistor que dissipa maior potência. Então vamos lá. Bom, como os resistores, nós já amarramos no problema. Coloquei a figura aqui para que nós ficássemos olhando para ela também. Como essa associação está em série, como é que você calcula a resistência equivalente de uma associação em série? Basta fazer a soma das resistências. Então, vamos lá. A resistência equivalente da associação em série vai ser R1 mais R2. Quanto é que vale o R1? 2 ohms. Quanto é que vale o R2? 6. 2 mais 6, 8. Então, 8 ohms é a resistência equivalente dessa associação. Letra B. Qual é? Vamos lá, letra B. A intensidade de corrente que percorre cada resistor. Então, vamos lá. U é a diferença de potencial. Está aqui, ó, total. 24 volts. R vezes I. Primeira lei de Ohm. Tá? A resistência equivalente nós já calculamos, vale 8. E a DDP vale 24. Então, a intensidade de corrente vai ser de 3 amperes. Né? Ou seja, 3 amperes é a intensidade de corrente que está passando pelo resistor R1 e que também vai passar pelo resistor R2, porque eles estão em série. Tá? Então, quando ele fala qual é a intensidade de corrente que passa por cada resistor, na verdade, ela é a mesma, né? Porque a associação está em série. A terceira, a DDP em cada resistor. Bom, a DDP U1, quem vai ser? U1 vai ser R1 vezes I. Não precisa escrever I1, porque o I é o mesmo. Né? Então, vai ser o quê? U1 vai ser R1, quem é o R1? 2 ohms, vezes I. Quem é o I? Nós achamos na letra B, vale 3. Então, a DDP, 6 volts. Tá? Quem vai ser o 2? O 2 vai ser R2I. Quem é o R2? 6. Quem é a intensidade de corrente? 3. 18. Na verdade, quando você achou 6 volts, você já poderia ter escrito direto, né, que o U2 valia 18, porque o total é 24. Né? Se a DDP total entre os pontos A e B é 24, e a DDP entre, aqui, ó, entre esse ponto, digamos, A e C, vale 6 volts, né? Quanto é que deveria valer entre esse trecho aqui e esse? 18. Né? Para que você encontrasse 24 no total. Mas se você quiser também, você pode fazer a conta. Letra D. Qual o resistor que dissipa maior potência? Na associação em série, o resistor que dissipa maior potência é o resistor de maior resistência elétrica, que é o R2. O R2 vale 6, o R1 vale 2. Então, o R2 é o que tem maior valor. Então, é o que dissipa maior potência. Vamos adiante. Questão 10. Considere a associação de resistores esquematizada abaixo, submetida a uma DDP de 24 volts. Então, você observa que esses dois resistores, né, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, ou seja, eles estão em paralelo. Tá? Ele pergunta, a resistência equivalente entre os terminais A e B. Letra B, a DDP em cada resistor. Letra C, a intensidade da corrente que percorre cada resistor. E letra D, qual resistor que dissipa maior potência? Vamos lá. Bom, para calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre 2 mais 1 sobre 6. Coloquei pequenininho aqui a associação para que a gente pudesse olhar. Está aqui o resistor 1, 2, está aqui o resistor 2, 6. Então, a resistência equivalente vai dar 1,5. Para calcular mais rapidamente, quando você tem dois resistores, pode-se fazer o produto pela soma. Aquele pequeno macete no final da explicação. Tá? Então, está aqui. Ó, se você optar por fazer o produto pela soma, olha, produto 2 vezes 6, dividido pela soma, 2 mais 6. 12 dividido por 8
1,5. Questão B. DDP em cada resistor. Bom, todos os resistores estão submetidos à mesma DDP, à mesma tensão, 24 volts. Tá? É a característica da associação em paralelo. A intensidade da corrente que percorre cada resistor. A intensidade da corrente que percorre cada resistor, bom, vamos utilizar a primeira lei de Ohm. Né? A DDP é a mesma. Então, a DDP é a mesma. U é igual a R1 vezes I1. Então, ficamos com 24, que é a DDP, tá? Que é dada aqui, ó, 24 volts, igual a 2, que é o valor do resistor 1, vezes I1. Então, I1 vale quanto? 12 amperes. Tá? IU é igual a R2 e 2. 24 igual a 6 e 2. Quanto é que vale o I2? 4 amperes. Tá? E qual é o resistor que dissipa a maior potência? Numa associação em paralelo, o resistor que dissipa a maior potência é o de menor resistência elétrica. A relação, ó, P, que nós vimos anteriormente, ó, P igual a U ao quadrado sobre R. Tá? Como essa diferença de potencial aqui, o U, é constante, observa que se você quiser aumentar a potência, o que você precisa fazer com a resistência, já que são duas grandezas inversamente proporcionais? O que significa duas grandezas serem inversamente proporcionais? Por exemplo, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, se você quer aumentar a potência, o que você tem que fazer com a resistência? Diminuir. Então, na associação em paralelo, o resistor que dissipa maior potência é o de menor resistência elétrica. Portanto, é o R1. Bom, o que nós falamos na aula de hoje? Falamos sobre o conceito de corrente elétrica, falamos também sobre o efeito Joule, definimos potência elétrica e falamos sobre a primeira lei de Ohm, conhecemos aí os conceitos de resistor e resistência, falamos e tratamos da segunda lei de Ohm, conhecemos as associações de resistores e fizemos algumas medidas elétricas. Até a próxima.